Olá, galerinha do quarto ano, sejam todos bem-vindos à nossa quinta aula de História. O tema é a chegada dos europeus na América. Como já vimos nas aulas anteriores, algumas informações muito importantes sobre a evolução histórica decorrentes das grandes navegações. Bom, já falamos que havia uma grande disputa entre espanhóis e portugueses quanto à hegemonia mundial. Naquele momento, isso representava ser o pioneiro no desenvolvimento econômico e social, além do detentor dos maiores porções exploradas territorialmente. Bom, vamos falar então de duas personalidades muito importantes para esse momento histórico: Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral. Nascido em 1451, Christopher Columbus, que conhecemos como Cristóvão Colombo ou simplesmente Colombo, apaixonou-se pelo mar. Desde os 20 anos, trabalhava com rotas comerciais pelo Atlântico. Lembra que a Pro até comentou com vocês na última aula? Pois é, aos 25 anos ele mudou para Lisboa e 3 anos depois para a Inglaterra, onde se casou com a filha do governador de Porto Santo. Após a morte do sogro, ele recebeu mapas de herança que eram do sogro e viveu no arquipélago de Madeira, lá em Portugal, onde começou a conceber a ideia de alcançar as Índias. Em Portugal, ele começou a ouvir relatos de explorações, o que fomentou esse projeto de chegar à Índia pelo Ocidente e apresentou para os regentes de Portugal, que com medo o projeto foi rejeitado. Então, apresentou seu projeto para a Espanha, que, diferente de Portugal, não tinha todo esse medo dessas novas rotas, por conta das picuinhas, como era o caso de Portugal. Isso porque os espanhóis tinham um tratado de Alcaçovas, que impedia a expansão marítima pelo caminho de Levante. Ao mesmo tempo, os monarcas estavam desgostosos com o êxito das explorações portuguesas e controle da rota do ouro africano. Ou seja, se Colombo tivesse êxito nessa expedição, os espanhóis estariam ampliando seu expansionismo. Em 3 de agosto de 1492, Colombo embarca na sua primeira expedição de descoberta, bem ilustrado por Ricardo de Balaca, com 89 marinheiros divididos por 2 caravelas, a Pinta, a Nina e uma nau Santa Maria. 33 dias depois, avistou terras. Designou por São Salvador. Colombo percorreu Bahamas, Cuba e Haiti, ou seja, ele conseguiu, em 15 de março de 1493, traziam então uma pequena remessa de ouro, pérolas, aves exóticas e 7 índios. Isso mesmo, nada de especiaria. Andrés Garcia Ibáñez retrata na sua obra de 1858, hoje no Museu do Exército em Madrid. Em sua segunda viagem, de 1493 a 1496, Colombo traçou uma rota mais ao sul, a fim de explorar novos territórios e também estabeleceu algumas bases espanholas no Haiti, República Dominicana, Cuba e Jamaica. A terceira viagem, de 1498 a 1500, chegou à Venezuela, começando a estabelecer governadores para ficar à ordem em relação à coroa espanhola. No caso, reis católicos nomeavam, por exemplo, Francisco de Bastadilha, que acusou contraditoriamente Colombo e seu irmão de um levante contra os espanhóis. Portanto, foram os dois extraditados para a Espanha.
não só foram absorvidos, como foi concedido novas embarcações para a quarta e última viagem, que se deu em 1502, já sofrendo de saúde, aos 50 anos, e aqui entendamos que naquele tempo não havia cultura de prolongar a velhice. Colombo queria provar que o mar se abria ao sul a caminho da China. Por meio do estreito interoceânico do Panamá, não encontrou problemas até Santo Domingo, Jamaica, Cuba. Porém, um forte furacão dizimou a frota que chegou até Honduras, mas a caminho para as ilhas orientais ele não encontrou. Em 1504, ele conseguiu finalmente chegar na Espanha. A rainha Isabel, a sua benfeitora, havia falecido, o que garantia algo não muito bom. Isso porque, com a chegada da Joana, a atual rainha, acabou as atividades colonizadoras, tirando direitos e honras de Colombo. Este doente, sem apoio, sem confronto com a coroa, e em confronto com a coroa, ele instalou-se num convento franciscano, onde morreu em 20 de maio de 1506. Aliás, hoje, nessa aula, fazem 514 anos da morte de Colombo. Ele acreditava piamente que tinha chegado até a Ásia. Bom, em Portugal, Pedro Álvares Cabral tinha experiência marítima das expedições de Vasco da Gama, como eu já falei, certo? E havia-se notícias de novas descobertas hispânicas. Cabral partiu embarcações maiores e melhores preparadas rumo à Índia. A chegada ao Brasil deu-se por um imprevisto, devido a este imprevisto que mudou o rumo da embarcação e aí ele encontrou as novas terras. Já com 8 dias, sofreram a primeira tormenta que levou consigo a primeira embarcação. Como eu já expliquei em outras aulas, eles acreditavam que o Oceano Atlântico era um mar tenebroso. Por quê? Porque eles acreditavam que os navios eram engolidos pelo mar. Cabral viajava com 13 navios que transportavam quase 2.000 pessoas entre homens, boticários, religiosos, calafates e até degredados, ou seja, condenados à morte, que trocaram sua pena pelo exílio nessas novas terras. Voltaram apenas 500 homens dos que foram. A jornada durou 44 dias. Em 22 de abril, ouve-se o grito: "Terra à vista!" Eram os pequenos montes observados nessa longa viagem que foi batizado de Monte Pascoal. Isso porque a descoberta foi em um período de Páscoa. Estima-se que havia no Brasil entre 500 mil e 1 milhão de indígenas habitando o litoral brasileiro. Pardos, todos nus, descreveu Pero Vaz de Caminha na sua carta Achamento do Brasil. Traziam nas mãos arcos e setas. Antes de ir para a Índia, permaneceu 10 dias em solo brasileiro. Quando foram embora, o que ficaram choraram e foram consolados pelos indígenas. Mas o exílio não durou muito tempo, pois D. Manuel, em 1501, enviou nova frota para explorar a nova colônia portuguesa. Até ganhar o nome Brasil, o achamento da nossa terra recebeu vários nomes. Olha lá: Pindorama, dado pelos indígenas; Ilha de Vera Cruz, dado por Cabral; Terra Nova, dado então pelo próprio rei; Terra dos Papagaios, Terra de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, Terra Santa Cruz do Brasil, Terra do Brasil. Hoje o nome do nosso país é República Federativa do Brasil. Logicamente que é mais para frente da história quando nós falamos do período de república, que não é nesse momento. O fato é
que, apesar das várias perdas, Cabral recebeu honrarias, mas não comandou novas expedições tão relevantes. O que ninguém conta é que, olha lá, temos 3 personalidades muito importantes: Duarte Pacheco Pereira, Vicente Pinzon, Diego de Lepe, haviam explorado o território brasileiro na altura do Maranhão e 2 anos antes de Cabral. Justamente por isso, acredita-se que a vinda de Cabral não foi uma descoberta, mas uma especulação de históricos exploradores. O fato é que Cabral ia para a Índia, mas por uma tempestade chegaram em Porto Seguro. Por isso usamos o termo achamento e não descobrimento. E a Espanha não reivindicou a descoberta do Brasil por conta do Tratado de Tordesilhas. Mas essa é uma outra história que nós vamos ver na próxima aula. Até a próxima! Tchau, tchau!